Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos neste novo dia. Estamos aqui para continuar a leitura da Palavra de Deus e como vocês podem ver, eu já estou aqui num novo cenário, aqui cercado pelas plantas da nossa irmã Cristina, na casa do meu irmão Xavier, município de Santa Terezinha do Tocantins. Voltamos aqui para ler a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Marcos capítulo 4, e é um texto de bastante ensinos, algumas parábolas é o que nós vamos ler, um texto razoavelmente longo, são 41 versículos, vamos extrair algumas coisas, não dá para fazer um estudo muito minucioso, mas vamos lá. Marcos capítulo 4, versículo 1 diz: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se. Segunda vez que Marcos dá a entender isso, Jesus ensinando na beira do mar e tendo que ficar num barco até para evitar o aglomerado da multidão muito em cima de si. E o texto diz: o barco estava na beira-mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Uma estratégia de Jesus, às vezes ele usou encostas de montes, e os estudiosos dizem que encostas de montes, em ambientes que não há os recursos modernos que nós temos hoje de amplificação de som, encostas de montes podem ser contribuir para o alcance de uma voz sem aparelhagem de som, né? Mas vamos lá. Versículo 2, ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Parábolas são recursos que Jesus, lá em Mateus, ensinou que, ao mesmo tempo que esclarecia o assunto para quem queria, quem estava aberto a entender, também, de certa forma, ocultava o assunto para quem estava fechado para o seu ensino. Quem quisesse inventar uma desculpa, o fato de ser uma parábola viabilizava isso, vamos dizer assim. E, continuando o versículo 3, ouçam, o semeador saiu a semear, é a parábola do semeador. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Versículo 9, acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse refrão aqui, eu vou chamar assim, esse refrão Jesus repetiu diversas vezes: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque muitas vezes nossos ouvidos ou nossa percepção espiritual está comprometida pela nossa própria cegueira, pela nossa própria incredulidade, né? E ele continua dizendo, versículo 10, quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então é aquilo que eu expliquei antes. Jesus explica que as suas parábolas, para quem quer ouvir e entender, elas são instrumentos de esclarecimento da mensagem que ele quer transmitir. E para quem não quer, quem quer achar uma desculpa para não se render à palavra, elas servem até como instrumento para a pessoa usar como desculpa, para cegar, para, vamos dizer assim, disfarçar, né, a mensagem para aqueles que não estão abertos à mensagem. É como se diz, quem quer crer vai crer
sem ver, e quem não quer crer, nem vendo, não vai crer. Então as parábolas tinham esse objetivo. Versículo 13, então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem esta parábola? Ele agora vai explicar a parábola do semeador. Como então compreenderão todas as outras? Aí ele, agora a explicação, verso 14, o semeador semeia a palavra. E nesse sentido, todos nós devemos ser semeadores da palavra. Que a palavra é o evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí, no final das contas, semeadores somos todos nós. Versículo 15, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Isso é muito comum, pessoas que ouvem o evangelho, no momento que estão ouvindo podem até dar atenção, mas logo se distrai com outras coisas, que são instrumentos do diabo para tirar a palavra que foi plantada naquela pessoa e ela não dá resultado. E ele continua dizendo, verso 16, outras pessoas no caso, com uma semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Nesse caso, são muitos exemplos também de pessoas assim, que ouvem a palavra, até recebem, até creem, mas muita gente pensa que a palavra, que o evangelho é um mar de rosas, como o povo diz, e não é. Seguir a Cristo tem um preço a ser pago, e muita gente não está disposta a pagar este preço. E aí, quando vem as tribulações, as tentações, os desafios, muita gente desiste. Então aqui é representado pela semente que caiu em terreno pedregoso, que não aprofundou raízes para produzir o resultado duradouro. Continuando o versículo 18, outras ainda como a semente lançada entre espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outro exemplo de pessoas, ouvem a palavra, ouvem o evangelho, mas depois são seduzidas pelas facilidades da vida, pelas propostas do mundo e terminam se tornando infrutíferas ou abandonando a fé. Aqui estão representadas pelas sementes que caíram no meio dos espinhos. E aí é interessante a expressão que é usada no final do verso 19, que diz, as pessoas, vou ler o verso 19, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Você conhece algum crente que é crente e é infrutífero? Não está produzindo nada no reino? Está indo todo domingo à igreja e é só isso mesmo? Então, é uma palavra de alerta para nós aí. Versículo 20, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, graças a Deus por aquelas pessoas boa terra, que estão abertas à palavra, que recebem com sinceridade, com profundidade a palavra de Deus. E ele continua dizendo, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. É interessante, se a gente olhar por um certo lado, essa parábola é até meio desanimadora, porque de 4 lugares que Jesus fala que a semente é lançada, só um produz, ou seja, 25% produz. Para os semeadores pode soar meio desanimador, apesar de que nossa missão é semear. O resultado é Deus que dá. O apóstolo Paulo ensina isso lá na primeira carta aos Coríntios. Nossa missão é semear. Se vai frutificar ou não é Deus quem sabe e quem faz frutificar. O que Deus espera de nós é que sejamos fiéis. E ainda tem um detalhe. Apesar de ser 4 lugares que cai a palavra, a semente, só um produz, nesse lugar que produz ele ainda diz, aqueles dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. O que ele quer dizer?
que mesmo os que recebem a palavra, creem, frutificam, nem todos frutificam igual. Tem aqueles que frutificam muito mais no reino de Deus. Isso aqui é muito bom para a gente fazer uma autoanálise. Em que tipo de terreno eu sou que está recebendo a palavra? Beleza, eu sou um terreno, uma terra fértil, eu recebi a palavra e sigo a Cristo. Ótimo. Que tipo de colheita eu estou produzindo? É a 30 por 1? É a 60 por 1? Ou é a 100 por 1? É pouco, é médio, é muito. Então, uma boa maneira de nós nos avaliarmos a nós mesmos. Uma parábola como essa nos chama para uma autoavaliação. Versículo 21. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Outra figura que ele usa aqui. Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Você está vendo aí a repetição daquele refrão que eu mencionei. Você está aberto para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer ou você está bloqueado pelas suas superstições ou pelos seus preconceitos, vamos dizer assim, né? E aí, de novo, quando ele diz que quem acende uma candeia coloca num lugar para iluminar, ele está nos chamando, e aí Mateus também fala disso, que para nós refletirmos o brilho de Cristo onde nós estamos. Nós não somos chamados por Deus para permanecer ocultos, sem ser vistos. Um cristão, ele é visto, tem que ser visto. Se não, um cristão não é visto, se o evangelho não é visto na vida do cristão, tem uma coisa errada com esse cristão. Aí ele continua, versículo 26. 24. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele, olha a chamada aqui para refletir, para analisar a nós mesmos. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos. E ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então, o Senhor Jesus está nos ensinando que quando nós nos tornamos produtivos no reino de Deus, Deus multiplica a sua graça sobre nós para que sejamos cada vez mais frutíferos. E aí ele diz, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, quando nós somos negligentes, além de perdermos bênçãos que poderíamos receber, podemos perder bênçãos que já temos por causa da nossa própria negligência. Então, no final das contas, esse texto é um chamado para esta autoanálise, essa autorreflexão. Continuando o versículo 26, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante ao homem que lança a semente sobre a terra. Outra parábola de semente. Agora numa outra perspectiva, verso 27. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Ele semeou, a nossa parte é semear. Aí o ensino dessa parábola é, Deus tem suas maneiras de fazer a semente nascer, brotar, frutificar. E ele continua, a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Então, é uma maneira de Jesus dizer que nós devemos fazer a nossa parte, esperar o resultado, mas lembrando que quem dá o resultado é Deus, no final das contas. Ele criou suas leis próprias para fazer a semente que é a palavra frutificar. Versículo 30, novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Aqui volta ao tema do reino de Deus, que é, como eu disse lá no estudo de Mateus, é o tema central do livro do Evangelho de Mateus. Que parábola usaremos para descrevê-lo? E aí ele continua, é como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra.
Realmente o evangelho começou como uma pequena semente por parte de Jesus, o Nazareno, lá na obscura Galileia, né? E a partir do ministério de Jesus, compartilhado com os seus apóstolos e seus discípulos, o evangelho foi tendo alcance e alcançando outros lugares. Isso aqui poderíamos aplicar para a nossa realidade. Às vezes, pessoas desprezam uma pequenina igreja, às vezes numa pequenina cidade, ou um crente muito simples, às vezes até sem muitos recursos de formação intelectual, sem recursos econômicos, mas o evangelho tem esse poder de se multiplicar e ter um alcance muito maior. Então, a gente faz lembrar as palavras do profeta que diz assim: não despreze os dias das coisas pequenas, né? Porque Deus transforma coisas pequenas em grandes coisas. O evangelho tem esse poder. E ele diz, versículo 33, com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra tanto quanto podiam receber. Interessante esta declaração de Marcos aqui. A questão é, as pessoas estão prontas a receber a palavra? Jesus ia dosando lá, porque ele conhecia muito bem as pessoas, para saber até que ponto ele podia compartilhar e ter pessoas para compreender, receber a palavra. Verso 34, não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Como teria sido precioso ter estado entre os discípulos mais próximos para receber essa explicação particular, esta aula particular de Jesus acerca da palavra. Mas, graças a Deus pela sua palavra que está ao nosso alcance, né? Versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava, era o mar da Galileia. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Criou-se uma situação tensa, né? Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Como assim? Dormindo no meio de uma tempestade? Pois é. Esta é a paz do Espírito Santo, que Jesus disse, que prometeu a nós, né? Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Quando nós temos a paz de Cristo, também somos capacitados pelo Espírito Santo até a dormir na tempestade. O apóstolo Pedro, a Bíblia diz lá em Atos que ele estava preso, no dia seguinte seria executado. Quando o anjo foi lá para livrá-lo, ele estava fazendo o quê? Dormindo, numa masmorra romana, né? Cercado de soldados romanos que o vigiavam. Então, o Espírito de Deus nos dá esta capacidade de repousar em meio à tempestade. Final do versículo 38. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Você vê a gravidade da tempestade, porque aqueles homens eram pescadores experientes, acostumados com aquele mar que tinha aquelas tempestades. E eles viram que a coisa era grave e apelam para Jesus. Apelaram para o recurso certo. Quando estivermos enfrentando alguma tempestade, Jesus é um recurso para nós colocarmos o joelho no chão e clamarmos que Ele está pronto a nos socorrer. Às vezes vai parecer que Ele está dormindo, mas insista, persevere na oração, que Cristo sempre vai nos estender a mão. Verso 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Com isso, é demonstrada a autoridade do Senhor Jesus sobre a própria natureza, sobre o mar, sobre as ventanias, né? Então, Jesus é o Senhor absoluto da criação. Ele é o Senhor absoluto da criação. Versículo 30. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês ainda estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então Jesus está
dando uma sacudida nos apóstolos para despertar neles a fé, mostrando que eles ainda estavam muito temerosos, né? Não estão exercitando sua fé. Às vezes vem tempestades na nossa vida para nós aprendermos a exercitar a nossa fé. Versículo 41, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, a pergunta final aqui resume bem este capítulo, né? Quem é este? Este é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre por excelência, que ensina através das parábolas, que exerce poder sobre a própria natureza, que repreende os ventos e o mar, e eles se acalmam, porque Ele é o Senhor. Amém, povo de Deus? Deixa aí nos comentários desse vídeo o que chamou a sua atenção aqui nesse texto, se há alguma coisa que você notou que eu deixei passar sem comentar, né? Comente aí. Peço que não saia sem deixar um like nesse vídeo, que isso ajuda o vídeo a ganhar repercussão. Se alguém é novato aqui, está assistindo pela primeira vez e quer continuar acompanhando o estudo da palavra, leitura diária de um capítulo da Palavra de Deus, se inscreva no nosso canal, tá certo? E se os irmãos puderem também, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, que o ajuda o vídeo a ganhar alcance, ok? Vamos terminar com a nossa oração de todo dia? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por toda a bondade e amor com que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por cada noite de descanso tranquilo, por cada dia que nos é acrescentado, em que acordamos com saúde. Obrigado pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela proteção. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da própria família. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Obrigado por esse meio de comunicação em que podemos compartilhar a sua palavra uns com os outros, orar uns pelos outros. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida e o lar de cada um dos meus irmãos. Ó Deus, que cada lar seja um templo de adoração ao Senhor Jesus, onde Jesus seja servido em espírito e em verdade, onde estejam presentes o amor, a alegria, a paz, todos os frutos do Espírito Santo. Que haja harmonia entre os casais, que haja harmonias entre pais e filhos, entre os irmãos, em cada lar, que seja um lugar de estabilidade espiritual, emocional. Ó Deus, um lugar de acolhimento para cada membro da família, um lugar de aconchego. Que cada casa, ó Pai, seja uma célula da sua igreja, meu Pai, que onde Jesus esteja presente, reinando em espírito e em verdade. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos, preservando a saúde, cercando, livrando de doenças, livrando de gente má, livrando de acidentes, por onde quer que cada um vá nesse dia. Ó Deus, toca com o seu toque curador sobre aqueles que estão enfermos, quem está doente em casa, quem está doente no hospital, quem está doente até na UTI, quem está sem recursos da medicina. O Senhor é o Deus que cura todas as nossas doenças. Faça milagres na vida do seu povo. Se o Senhor quer usar os médicos, os medicamentos, as internações, as cirurgias, seja feita a sua vontade. Mas nós intercedemos em nome de Jesus por cada enfermo. Enfermos do espírito, da alma, do corpo, ó Deus, opera maravilha sobre o seu povo. Meu Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos, para que sejamos bênção do Senhor por onde formos, em cada dia da nossa vida. Ó Pai maravilhoso, e levemos a sua bênção para aqueles que cruzaram o nosso caminho, o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ó Pai, que a sua bênção esteja sobre as suas igrejas locais, sobre cada pastor, sobre cada missionário, sobre cada evangelista. Ó Deus, renovando a fé, renovando o ânimo, as forças espirituais, para que cada um continue conduzindo os seus rebanhos locais numa marcha vitoriosa de proclamar o Evangelho de Jesus até que Cristo volte. Que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Ó Deus maravilhoso,
Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo. Ó Deus maravilhoso, que neste dia, por onde quer que nós vá, nós vivamos de maneira que glorifiquemos o Senhor em toda a nossa maneira de viver. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã voltamos com a continuidade da leitura da Palavra de Deus. Eu aguardo todos aqui. Um ótimo dia abençoado a todos.